Boa noite, galera. Começando mais uma vez aqui nosso quadro que estreamos semana passada. E tá tudo dando certo, então vamos dar prosseguimento. Loucuras do Rádio e Outras Histórias está de volta nesta quarta-feira. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Nosso grandíssimo convidado aí, professor Heraldo Moreira, está de volta para contar mais história pra gente. Manda brasa. Valeu, boa noite, galera. Boa noite, filhão. Eu prometi, né, na semana passada, no final do quadro da semana passada, que eu ia contar essa semana a história dos gatos que eu matei, né? Não foi isso? Sim. Deixou esse gancho aí pra galera. Pois é. Porque assim, eu vou repetir um pouquinho do que eu falei. Eu concordo com aquela tese de que os gatos, eles são muito mais inteligentes e têm personalidade, diferente dos cachorros, né? Sim, Cachorro é um bicho meio idiota, né? é bobão. Cachorro. Quem mostra isso com muita clareza é um humorista do qual tanto o Vitor como eu somos fãs, que é o Afonso Padilha, né? Naqueles vídeos que ele fez, acho que é uma carta, né, do cachorro para o seu dono, uma carta do gato para o seu É isso aí dono, mesmo. Uhum. né? E fez tanto sucesso que depois até ele fez com outros bichos, não foi? Aí eu já não lembro. Você chegou a esse Pois ponto. é, parece que ele fez também. Fez tanto sucesso. Primeiro ele fez, eu não me lembro se foi com gato ou com cachorro, depois ele fez o segundo e aí foi um sucesso tremendo, ele fez com outros animais. Ele particularmente, ele também tem gatos e cachorros, né? E eu já tive os dois também. E ele diz que na realidade não é que o gato seja mais inteligente ou tenha personalidade. Ele diz que é porque o gato é babaca mesmo, é cuzão que ele fala, né? Pois é, mas seja como for, eu prefiro gatos que cachorros. Mas apesar disso, nunca matei nenhum cachorro, mas já matei 3 gatos. Agora, eu peço sempre que não me cancelem, que não me critiquem, não me julguem, porque tem uma história por trás de cada uma dessas mortes que justifica elas. Assim. E além do mais, pelo tempo em que aconteceu, estão todos os crimes prescritos. Quer dizer, mesmo que alguém quisesse. Agora é o lado do advogado falando mais alto. Pois é. A gente, quando é advogado, é incrível isso, mas quando se é advogado, a gente sempre pensa como advogado, né? Sim, exatamente. Tem até uma história engraçada do cara que chega no escritório do advogado, todo ensanguentado, a roupa toda cheia de sangue, o rosto, o corpo, as mãos e uma faca na mão. E ele entra no escritório do advogado e diz assim: doutor, pelo amor de Deus, me ajude, eu acabo de assassinar uma pessoa. E aí o advogado diz: estão dizendo que você assassinou uma pessoa. Então o advogado ele sempre raciocina dessa forma, né? Bom, então assim, o primeiro gato que eu matei, eu devia ter em torno de 10 a 12 anos, eu não me lembro exatamente, a minha memória não é muito boa. E o meu pai, pai do cacete que eu tive, cara. Uma pena que você não o conheceu, filho. Sim. Quando você nasceu, ele já tinha falecido num acidente de carro, né? Porque se você me acha alguma coisa, o seu avô era muito mais do que eu sou, mas muito mais mesmo. Ele era foda. Meu pai era foda. Bom em tudo que tu pensar. Todos os concursos que ele fez, ele passou, e foi um atrás do outro, e o último foi de juiz, pô. Difícil pra cacete. E bom de porrada também, mas 2 ou 3 vezes eu vi ele sair no braço com os caras e arrebentar os caras na porrada. Então ele era bom, né? E antes de ser juiz, ele foi delegado de polícia também, então ele também trocou tiro com bandido, prendeu o bandido, então ele realmente era foda, meu pai. E aí, muitas coisas ele me ensinou na vida e tal. E foi um pai, assim, por um lado, muito estranho, porque ele não era de falar muito, né? Ele era mais de atitude. Não era de conversar, de brincar, era muito sério, né? Mas antigamente era normal também isso, né? Sim, para a época, né? O padrão da época, é verdade. O tempo foi passando, né? E as coisas foram meio que afrouxando, assim, modernizando ou melhorando.
eu não diria que é certo ou errado, né? As coisas mudam simplesmente. E daí, ele chegou uma vez, eu queria muito ter um pet, né? Ter um bichinho de estimação e tal. E ele chegou um dia em casa e me deu um gatinho de presente. E aí, na hora que ele botou o gato no chão, o gato foi para baixo de um móvel. É preciso contextualizar, né? Na Sim. época, isso 10 anos, então era 1974. Em 1974, as casas eram enormes, não tinha preocupação com espaço, né? E os móveis não eram planejados, não eram embutidos, não eram pequenos, porque as casas eram pequenas. Não, os móveis eram enormes, de madeira maciça. Madeira, exatamente. Então, pesado pra caralho. Pesado, grande. Então lá em casa tinha uma cristaleira. Só os antigos vão saber o que é uma cristaleira, né? É um móvel que guardava os cristais, ou seja, os pratos, a os louça. copos. A louça em geral, de material de qualidade. Etc. Que a mãe sempre falava assim, isso aqui é só pra ocasião especial. E a gente nunca presenciou essa tal ocasião especial. Nunca usava. Era só decoração. Então assim, a cristaleira, ela era muito grande, né? Ela era alta e era larga. E eu era uma criança de 10 anos. Eu sempre fui desprovido de estatura, então eu sempre fui pequeno. E, consequentemente, o meu braço também era pequeno e tal. E o gato, assim que chegou lá, que meu pai soltou ele no chão, ele assustado com aquele novo ambiente e tal, era um filhote, ele correu para baixo da cristaleira. E eu tentava tirar ele de lá, porque era um brinquedo, porra. Eu tinha acabado de ganhar um brinquedo. Eu quero brincar com o meu brinquedo. E aí eu tentava e meu braço não alcançava, e eu chamava ele e não saía. E assim, filho, eu tenho uma característica que eu acho que a atitude e a inteligência, elas juntas, elas prevalecem sobre qualquer outra coisa, inclusive sobre a força, né? Sim. Então, eu sempre acreditei que com inteligência você resolve qualquer coisa. E aí eu, com meus 10 anos, na minha cabeça, veio a seguinte ideia. Porra, eu sempre soube que os gatos são mais inteligentes do que os outros bichos. Então, se o gato é inteligente, ele vai usar a inteligência dele. Porque o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma bomba de Flitz. O que era a bomba de Flitz? A bomba de Flitz é o antepassado do spray de veneno, né? Porque hoje o spray de veneno é aquele negócio lá que você pega e aperta e solta um jato de veneno. A bomba de Flitz... Hoje em dia é aerosol, né? Antigamente não existia esse mecanismo, né? Isso, não tinha. E aí a bomba de Flitz era um depósito assim, onde você depositava dentro veneno líquido. Sim. E aí tinha um braço que você bombeava. Então era a bomba de Flitz, né? Você bombeava o veneno. Tá. Tipo aquelas bombas. A bomba básica que a gente usa em encher bola. Aquele mesmo mecanismo, né? O mesmo princípio, isso. Sim. Só que diferente o formato. Sim, o formato. Mas bem, e aí o que na minha cabeça de 10 anos? Porra, eu vou tacar veneno embaixo da cristaleira, o gato não é burro, ele vai sair de lá, porque ele não quer morrer. Mas vai espantar ele, né? Só que ele não saiu. Eu dei umas 2 bombadas, ele não saiu. Aí eu falei, caramba, ele talvez não tenha percebido que eu estou bombeando veneno. Vou bombear mais. Aí dei mais umas 3 bombadas, ele não saiu. E eu fui insistindo, ele não saiu. Aí eu fiquei puto. Falei, porra, também não quero mais brincar com a porra desse gato. E ele ficou lá. E aí eu fui brincar com outra coisa e tal. No dia seguinte, manhã, eu acordei, tomar café da manhã e recebi a informação triste, né? De que o gato havia sido encontrado morto no quintal da casa, envenenado. Obviamente. Caralho, parecia uma reportagem veio na tua casa. Olha, encontramos o gato morto. Pois é. Então esse foi o primeiro caso, né? Foi a primeira morte. A segunda morte, a responsabilidade, aí eu já tinha, 14, 15 anos, mas a responsabilidade é de um parente que eu tenho. Eu não posso falar o parentesco, porque senão alguém pode descobrir vai identificar quem é. E aí entra aquela coisa do processo e tal. Porque esse cara, inclusive, tá vivo. Rapidinho. Aproveitando a deixa do chat aí, o Conflito falou que foi um crime doloso, então. Tá correto? De acordo com o direito? É um crime doloso, esse exemplo, entendeu? Bom, direito penal não é bem a minha praia, porque eu dou aula de processo civil, né? De direito civil, de processo civil, de teoria geral do processo.
Mas eu acho que não é doloso, porque doloso é com a intenção de matar. Eu assumi então é o culposo. a possibilidade de matar, né? Seria culposo ou pré-ter-doloso, porque tem lá as classificações lá do direito penal que eu não conheço bem, porque eu não milito nessa área. Beleza. E aí, abrindo um parêntese, né? Por que eu não advogo na área criminal? É muito simples. Porque eu penso assim, se o cara é bandido, bandidinho, e ele não pagou meus honorários, o que me garante que eu for cobrar ele não vai me matar? Também, dizer, né? Não seria incoerente da parte dele, né? Sim. Porra, tu tá me cobrando, então tu vai cobrar no inferno e me mata e tal. Então eu prefiro não correr esse risco, né? Realmente. Mas enfim, sim, esse meu parente, ele morava na mesma rua que eu, é meu parente, é da família, é muito próximo, assim, e ele é completamente despirocado. Por quê? Porque ele é filho de um casamento entre primos. O pai dele é primo da mãe dele. E não tem essa história que dizem que filho de primos é meio perturbado? Pois é, esse cara é bem perturbado. Só para contextualizar, só para que vocês entendam por que ele é perturbado. Biruleibe. Eu chego em casa um dia da escola, na hora do almoço, eu estudava de manhã, né? E aí meu pai tá me esperando com minha mãe, diz assim, filho, temos que ir no hospital. Aí, pô, o que aconteceu? O fulano tá internado. Aí eu, caramba, o que houve com ele? Ele se jogou, a casa dele era de 2 andares. Ele se jogou do terraço do 2º andar. Aí eu, caramba, fulano quis se suicidar, será que foi isso? O que tá acontecendo? Tal. Fomos lá pro hospital. Quantos anos isso, mais ou menos? Eu devia ter entre, sei lá, 12, 14 anos, por aí. E ele também? Eu acho que ele é um pouquinho mais velho que eu. Pouca coisa, 1 ano, 2 anos. Então ainda é uma criança adolescente. Mesma ideia. Sim. Mesma idade. E daí eu cheguei lá, né, ele todo arrebentado, com gesso, todo amarrado e tal. E eu, porra, bicho, o que aconteceu? Ele, cara, eu assisti o filme do Super-Homem. E eu olhei o Super-Homem voando com aquela capa. E eu achei isso formidável, porra. O que eu fiz? Amarrei um lençol no meu pescoço, subi pro terraço e tentei voar. Só que não consegui. Falei, claro, filho Jura? da puta, tu é burro pra caralho. Aquilo é filme, porra. Aquilo é ficção. Ninguém voa com capa. Aquilo é tudo armado, não sei o quê. Agora, aí vem o complemento. Eu não devia ter falado isso, mas eu falei. Eu disse, porra, bicho, o cara quando pula de um lugar alto, ele não usa capa para voar. Ele usa paraquedas. Porque o paraquedas é que é feito para absorver a queda, impedir que o cara se machuque e tal. Esse é o princípio e tal. Eu não devia ter dito isso. Porque daqui a alguns dias ele sai do hospital, eu chego em casa, e meu pai e minha mãe me esperando de novo. Vamos para o hospital. Eu falei, o que houve? O fulano se jogou do 2º andar novamente. Eu, puta que pariu. E lá fomos para o hospital. Cheguei lá, o que houve agora? Ele, cara, tu me falou aquele negócio do paraquedas e eu fui testar, pô. Eu pulei do 2º andar com um guarda-chuvas lá de casa. Que é o mesmo princípio do paraquedas. Eu falei, não, filha da puta, não é a mesma coisa. Guarda-chuva não é feito para ser paraquedas. Guarda-chuva, às vezes, na chuva, um vento forte, ele vira ao contrário. Imagina tu te jogando com ele. Ele não vai segurar, ele não tem estrutura e tal. Mas, enfim, esse cara, completamente louco. Eu tô contando 2 histórias para vocês. Vou contar uma terceira, que fez com que eu nunca mais fosse na casa dele brincar com ele. Porque eu chegava, almoçava, tomava banho e tal, descansava um pouco, fazia o meu dever e ia brincar com ele. Que a gente morava junto, na mesma rua, né, muito perto. E éramos familiares. Mas um dia eu chego lá na casa dele e ele tá dissecando um sapo. Ele pegou um sapo no quintal da casa dele e tá abrindo a porra do sapo com uma faca e tal. Aí o fulano... Faca de passar manteiga no pão. O que tá fazendo? Aí ele disse assim, rapaz, é porque eu sempre tive curiosidade de ver como é que as pessoas são por dentro. Como eu não posso abrir uma pessoa, eu resolvi abrir esse sapo. Por isso que eu nunca mais fui brincar com ele. Sim, porque vai que uma poção brincadeira era tu, né? Eu te quero abrir pra ver como é que eu sou por dentro. Não, vou não. Nunca mais fui brincar com ele.
Mas, enfim, esse cara me deu uma informação, que essa informação, assim como eu fiz ele se jogar com guarda-chuva, ele, sem saber ou sem querer, me deu o troco, porque ele disse assim, Heraldo, na hora que ele estava mexendo lá no sapo, né? Tu sabia que gato tem 7 vidas? E eu sempre fui muito curioso, né? Eu sempre tive uma queda pela ciência, pela descoberta, né? Dizem que ciência começa, acima de tudo, com perguntas, né? E aí ficou essa pergunta na minha cabeça. Porra, será que isso é verdade mesmo? Será que gato tem 7 vidas? E nessa época eu já tinha um outro gatinho. E esse outro gatinho, ele dormia comigo na minha cama. Então, de noite, na hora que eu fui dormir, ele veio e deitou do meu lado e eu lembrei dessa informação. Eu falei, porra, vou testar agora. Caralho. Peguei o relógio, peguei o travesseiro, coloquei em cima do gato, sufoquei ele e marquei no relógio, 30 segundos. Caralho. Tirei o travesseiro, o gato estava vivo. E aí a minha dúvida aumentou, porque eu não sabia. Se ele tinha chegado a morrer e reviveu, ou se ele não morreu. Ou se ele não morreu, porque 30 segundos não é o limite dele. Porra, eu tenho que experimentar de novo. E aí se tu parar pra pensar, essa experiência que tu fez aí, tu fez a experiência do Schrödinger, que é aquela da caixa, né? Do gato na caixa. Foi exatamente isso que aconteceu. Do gato tá vivo, não tá? Pois é. Mas enfim, aí eu taquei 45 segundos, nada do gato morrer. E aí eu de novo, porra, será que já foram 2 vidas? Ainda faltam 5? Ou será que 45 segundos não é o limite dele? Eu sei que eu fui aumentando e a porra do gato nada de morrer, mas teve uma hora que eu aumentei tanto que eu tirei o travesseiro e o gato estava morto. Nossa. E aí eu continuei na dúvida até hoje, porque eu não sei, não deu exatamente 7 vezes. E aí eu fiquei assim, será que ele já tinha perdido algumas vidas antes? E eu consumi as vidas que faltavam hoje? Caralho, ou será que o limite do gato é 2 minutos e alguma coisa? Sei lá, qual era o tempo que eu coloquei, né? Mas enfim, essa foi a segunda morte, né? Sim. E a terceira morte foi... Aí, rapidão, pai. O conflito, ele falou um negócio aí que ele... com a intenção de fazer piada, mas eu acho que ele acertou. Que você tava contando desse teu parente, ele botou assim, aí o plot twist, ele vai lá e vira médico. Ele virou médico, não foi? Não é quem tu tá pensando, não. É outro parente. Ele é técnico em eletrônica hoje. Conserta TV, rádio, etc e tal. Tá? É porque tem um outro parente que esse que tu tá pensando, que também é despirocado. Mas esse não é por ser filho de primos, não. Esse é filho do meu pai, só que com a primeira esposa do meu pai. Ele é meio irmão. Sim. Mas também é perturbado. É perturbado, por isso que eu pensei que é a mesma pessoa. Pois é. Não, mas eu nem vou falar mais, porque eu já disse que é meu meio-irmão, aí já pode dar problema. E como ele é perturbado, é capaz dele me processar mesmo. Que ele é foda. Acho que tem uma história dele que eu posso contar, porque essa é verídica e não tem nada que possa fazer ele me processar. Ele era jogador de xadrez, foi campeão maranhense de xadrez, adora ainda xadrez. E quem joga xadrez sabe que o cara fica treinando sozinho, né? Sim. Ele não fica jogando, ele fica treinando para jogar e treinando sozinho e tal. E ele médico, quando ele não estava de plantão, ele estava em casa jogando xadrez, treinando. A esposa dele, que ele conheceu na Universidade de Medicina, também médica. Quando não estava de plantão, estava em casa. E assim, nem sempre coincidia dos dois estarem em casa ao mesmo tempo. Era raro, porque os plantões não casavam assim. Sim. Então, nas poucas vezes que eles dois estavam em casa, ele estava treinando xadrez. E aí um dia ela questionou isso para ele. Por coincidência, eu estava na casa dele nessa hora. Eu vi ela questionando ele. Fulano, porra, nós somos médicos, temos plantões. Quando tu tá de plantão, eu tô em casa. Quando eu tô de plantão, tu tá em casa. Nas raras vezes que a gente tá os dois em casa, tu tá treinando xadrez. É o seguinte, não tá dando certo. Ou eu, ou o xadrez. Ele tava abaixado aqui, jogando e ouvindo ela, né? Ele nem levantou a cabeça, ele só disse assim, o xadrez. Aí ela pegou as coisas dela e foi embora. Acabou o casamento ali, né? Então, assim, não é normal também um cara desse, né? Bom, enfim. Tô no ar agora, tá? Te ligo já. Muito bem. A terceira agora. Mas o que eu ia falar? Sim, a terceira morte do gato. Sim. Como é que foi? Essa daí já foi
eu já, sei lá, com uns 20 e poucos anos, mas essa foi inevitável, essa daí foi um atropelamento, porque meu pai me ensinou também que se você vem em velocidade numa via e atravessa qualquer animal, se você frear para não matar o animal, desde que isso não seja possível, você corre o risco de capotar e ter um acidente, alguma coisa muito mais grave, né? Então, é para deixar passar mesmo. Então, eu matei um gato atropelado por causa disso, porque eu vinha com uma certa velocidade e se eu freasse, era uma curva, e se eu freasse, com certeza eu ia capotar e aí eu poderia morrer, Sim. né? Então, assim, as 3 mortes não foram assim intencionais. Eu não posso ser, acredito eu, né, penalizado, culpado por isso, enfim. Mas eu estava lembrando também, filho, daquele meu colega que eu falei a história dele, que ele é muito desligado. Sim. Lembra? No Sim. primeiro quadro eu falei que ele disse que estava proibido mandar abraço por causa do período eleitoral e logo a seguir mandou um abraço para um vereador que era amigo dele e tal. Falou que o jogador estava em estado de coma. Eu lembrei de mais uma história dele. Foi recente agora também, Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão, ele estava trabalhando no jogo e como ele é muito avoado, muito desligado, eu não me lembro qual era o time que estava jogando contra o Maranhão Atlético Clube, mas eu lembro que o nome do goleiro do time era Axel. Axel, nome do goleiro. Sim. E aí, lá num determinado lance, o narrador, tal, bola cruzada na área, sai muito bem do gol, o goleiro da equipe do tal. Aí ele entra, né, para fazer o que a gente chama de ponta de gol, né, que é dar o detalhe do lance, porque o narrador está narrando em tempo real e acaba perdendo muita coisa. Então, o repórter que está lá atrás do gol faz a ponta de gol, dá o detalhe do lance. E esse cara entra de lá e diz assim: realmente, o goleiro que tem nome de aplicativo de computador fez uma grande defesa e tal. E aí eu estava trabalhando nesse jogo. Aí eu disse, ô fulano, o nome do jogador não é Excel, é Axel. Entendeu? E ele disse que o nome do cara era aplicativo de computador, Excel. Não é Meu Excel, Deus era Axel. Enfim, foi mais uma dele que eu lembrei. Ele tem várias, porque ele é muito porra louca mesmo. E aí? Não sei se ainda cabe mais alguma coisa. Não, já só deu. se tiver alguma inserção pra fazer de alguma coisa que tu lembrou agora aí. Mas não. por hoje tá bom. Eu tenha lembrado só essa mesmo do meu colega aí. Sim. Tá, então acho que tá bom por hoje. Bastante histórias aí, depende de comentar bastante. Se a galera do chat tiver mais alguma coisa aí pra acrescentar, alguma história pra contar, fica à vontade aí pra poder a gente comentar em cima. Tem a Mari tá aí, que já trabalhou em rádio, então ela tem várias histórias que ela já contou pra gente, mas seria legal ela contar pra ti, pra tu dar a tua observação. Axel é o nome do prefeito de Niterói. Olha, tem um prefeito lá em Niterói. O prefeito de Niterói chama Axel, que ela acabou de dizer. Ah, é? Olha que coincidência. Uhum. E aí, Mari, tem alguma historinha pra contar pra nós aí? Pra gente comentar? Niterói, eu lembrei aqui, viu, Mário? Ela é de Niterói, não? Não, ela é do Rio, né? Do Rio mesmo, Do Rio. Ela deve saber dessa história, né? Que quando inauguraram a ponte Rio-Niterói, porque tem uma rixa, né? Entre os cariocas, a galera do Rio e a galera de Niterói, né? Uma rixa grande entre as duas cidades. Quando a ponte foi inaugurada, Rio-Niterói, aí a galera do Rio dizia que o pessoal do Rio agora pode ir a merda pela ponte, né? Tem essa gozação lá, não precisa mais pegar a barca, pode ir de ponte, pela ponte, enfim. Engraçado que tem uma rixa também entre São Luís e Teresina. Tá. Sim, foi o que eu lembrei agora. Foi o que eu lembrei agora. Conhece essa história, né? Não, talvez, mas é porque eu lembrei só desse fato aí, que existia essa rixa. Existia não, quer dizer, não existe mais, né? Não existe, agora recentemente não, tá com uns 2 anos. Estourou aí nas redes sociais aí, o pessoal de Teresina dizendo que Teresina era melhor que São Luís e vice-versa, foi uma confusão danada. Mas essa rixa é antiga. E até onde eu sei, ela começa, tem a ver com rádio e TV também, né? Essa história da rixa, porque ela começa em 1970.
Eu tinha 6 anos, eu não lembro dessa história, mas meu pai contava essa história. Em 1970, em São Luís não tinha Embratel, mas em Teresina tinha. E o que é que significa isso na prática? 70, não tinha internet. A única forma de você assistir TV era na TV mesmo. E para assistir ao vivo, tinha que ter na cidade Embratel, porque o sinal vinha pelas torres da Embratel. A Embratel tinha torres espalhadas no Brasil todo e jogava o sinal de uma antena para outra antena. Então, aonde tinha Embratel, se assistia a televisão ao vivo. Teresina. São Luís não tinha ainda, em 70. Então, olha o que acontecia. Isso hoje é inimaginável, mas era o que acontecia. Sim. A televisão em Teresina era ao vivo, a programação era toda gravada em fita cassete, vinha para São Luís de carro e passava aqui no dia seguinte. Sim. Então, aqui a gente assistia o Jornal Nacional do dia anterior, a novela do dia anterior, o jogo de futebol do dia anterior. Sim, em 70 teve Copa do Mundo. Final da Copa do Mundo, e no México, Guadalajara, acho que Brasil e Inglaterra. O Brasil foi tricampeão mundial, time massa do Brasil, saudoso até hoje daquele time. Em Teresina, a galera ia assistir o jogo ao vivo. Em São Luís, só ia assistir no dia seguinte. O que aconteceu? Quase todo mundo de São Luís pegou o carro e desceu para Teresina. Pois é. Hoje tem 3 pontes sobre o rio Parnaíba, que é o rio que separa o Maranhão do Piauí. Tem uma cidade que é a última cidade do Maranhão, que faz fronteira com Teresina, Timon, que é um bairro de Teresina, na realidade, mas pertence ao Maranhão. E tinha uma ponte só na época, que é chamada, curiosamente, de Ponte da Amizade. E aí, nessa tal Ponte da Amizade, carro pra cacete de São Luís chegando em Teresina. E os piauienses, de sacanagem, estenderam uma faixa em cima da ponte dizendo assim: maranhenses, bem-vindos a Guadalajara. Porra, os maranhenses ficaram putos com isso. Aí, 12 anos depois, acho que foi 82, se eu não estou enganado, o Papa João Paulo II veio ao Brasil. E uma das cidades em que ele veio, São Luís. Não foi a Teresina. Inclusive, eu digo isso para os meus alunos lá na Universidade Selma. O cara que dirigiu o Papa Móvel aqui em São Luís é o motorista do Selma. Talvez até tu conheça ele. Seu Lino, coroa, que anda lá pelos corredores do Selma com roupa azul de motorista. Sim. Se algum aluno do Selma olhar o seu Lino com crachá escrito Lino não sei das quantas, para tirar uma foto com o cara, porque o cara é uma celebridade, pô. O cara foi motorista do Papa. Isso aí não é para qualquer um, né? Imagina quantas pessoas no mundo podem dizer assim, eu já dirigi pro Papa. Quer dizer, né? Eu acho que deve ser o auge, assim, pro motorista, né? Mas, enfim. Aí, o Papa veio a São Luís, a galera de Teresina veio toda ver o Papa em São Luís. São Luís é uma ilha, né? Que é separada do continente por um estreito chamado Estreito dos Mosquitos. E nessa, Estreito dos Mosquitos. E no Estreito dos Mosquitos tem uma ponte, que é a ponte do Estreito dos Mosquitos. Galera de Teresina chegando, a faixa estendida. A vingança. Piauienses, bem-vindos ao Vaticano. Quer dizer, 12 anos depois. Então tem essas coisas assim, né? Que são muito engraçadas, cara. Não é papai, não. É um cara parecido com o papai. Daphne chega aqui do lado e pergunta: que isso, papai? Não é, não. Podia, tipo, não sei lá. Ela não tá sabendo do quadro, não? Ela não tá acompanhando. Eu acho que ela presta atenção nas coisas que a gente manda no grupo, pai. Tu sabe. Conhece a filha. É foda. Pois é. Beijão pra ela. Tira a mão daí, não bagunça o quadro. Tá bom, Daphne. Um beijo, minha filha. Ela não tá ouvindo também, né? Não, tá porque eu tô de fone, mas dá pra ver tua cara. Então, deixa eu fazer aqui pra ela. Pronto. Também. Coraçãozinho. Pronto. Esse Leonardo Albuquerque, que tá aí na live, é o nosso querido Leonardo Albuquerque, fisioterapeuta, que treina contigo, que já treinou comigo, não?
Nada a ver. Não, o sobrenome dele é Albuquerque também? Eu acho que é, por coincidência. Sério? Nem sabia Eu disso. acho. Tô sabendo se eu não tô agora. enganado, é. Não Eu é tava não, achando não é o não. tempo todo que era ele. Não é Não, não. não é não, não é não. Ah, tá. Tem nada a ver. Mas é gente boa também, né? Não, ele é gente boa, gente boa. Do Mais nível, gente lá no boa do caso que o dele. Léo que treina com a gente, que o Léo é mala. Sério? É, mala demais, jogando, meu Deus, nossa senhora. Ah, não. Jogando não, mas ele É, é ele gente é boa mala, é mala. demais. Então é isso, filhão. Tá bom, acho. O melhor do que o liberado? esperado. Tá liberado. Obrigado, pai. Sorri mais hoje? Sim, hoje ficou mais animado. A galera já vai dar um feedback melhor do que o do vídeo passado. Talvez porque no primeiro eu tava tenso, né? Não Sim, sabia se sim. ia dar certo, se não ia e tal. Tô mais leve hoje. Tô mais Sim, hoje foi mais tranquilo. Tá ótimo. Também a quarta-feira é cruel, porque a quarta-feira eu dou aula de manhã e de tarde, é o único dia. Então eu dou aula de manhã, aí corro para a rádio para produzir e apresentar meu programa, termino o programa 1h30 e corro de volta para a universidade. Só que eu vou lá pro Turu, que é muito distante do centro, né? Do lado Sim. oposto da cidade. Então eu nem almoço. Eu fui almoçar agora quando eu cheguei em casa, lá para as 6 horas da então tarde. é por isso que tu mandou mensagem falando almoçar. Eu pensei que tu tinha só errado. Não, é almoçar mesmo. Porque eu só faço uma refeição por dia, porque eu faço jejum intermitente. E a única refeição que eu faço é o almoço. Só que na quarta-feira eu almoço por volta das 18 horas. Então eu realmente fico mais cansado, mais desgastado, né? Mas é isso. Foi muito legal. Então é isso. Bom, galera. Tá pedindo para eu contratar ela para ela trabalhar home office. Home office. Seria ótimo, Mário, mas aqui eu coordeno equipes de esportes, né, no rádio. E aí o repórter ele tem que cobrir o clube, tem que estar lá no treino, tem que entrevistar, tem que participar dos jogos e tal. Não teria como fazer home office. Teria que estar aqui mesmo. Acabei de contratar, inclusive, uma repórter, porque um colega nosso, que era o setorista do Sampaio, o irmão dele se candidatou a prefeito aqui no interior do estado. Existe a grande possibilidade do irmão se eleger e oferecer um cargo para ele de assessor de imprensa, e ele foi, ganhando muito mais do que na rádio, e com a possibilidade de, em o irmão se elegendo, que a chance é grande, ele ser o secretário de comunicação do município. Então, nem pensou duas vezes, foi embora. E aí eu tive que substituir. Olha só, eu só queria fazer uma observação aqui, que o senhor será multado, porque você fez propaganda de político no meu programa e não pode. Mas a sua emissora não é oficial. É sim, eu estou em todos os canais, eu sou oficial. Bom, tá isso, ótimo. galera. Então deixa eu trabalhar, que ainda tem 1000 coisas aqui para fazer. Vai lá, pai. Bom trabalho. Todos. Boa noite. E até breve. Mariana, eu posso cobrir o Fluminense aqui no Rio. Mas jamais. Se eu fosse contratar, era para cobrir o Vasco. Não, mas ela é porque ela é tricolor, ela sofre. Pois é, imaginei. Bom, valeu, pai. Tamo junto. Até quarta-feira. Beijo. Tchau. Bom, galera, foi isso por hoje. Obrigado aí, todo mundo que participou aí, interagiu, tamo junto. Espero que tenham gostado. A minha opinião foi melhor do que o primeiro dia, então estamos evoluindo. Espero mais a presença de vocês aí nos próximos, pra gente interagir mais, contar mais histórias. E quarta-feira também volta, viu? Quarta-feira tem mais. Por volta das 8 horas aí, espero vocês. Tamo junto e é nóis.